No final dos anos 90 e início dos anos 2000 aí, a indústria de jogos aqui no Brasil era mais conhecida por três coisas majoritariamente: mods muito ruins ou mega curiosos aí, bem dispersos do que seria o jogo original, pirataria excessiva aqui no Brasil e jogos muito ruins do cenário nacional envolvendo coisas brasileiras da época. Isso porque o brasileiro tinha um empecilho muito grande para desenvolver qualquer coisa, tanto pela internet lenta ou internet discada, a rede era muito fraca, né? Os computadores eram muito caros e inacessíveis para a maior parte do público, além que a pirataria era também muito popular. Então praticamente não existiam jogos que conseguissem competir de igual para igual com produtoras internacionais como a Blizzard, a Westwood Studios e até a Microsoft. Mas apesar de tudo isso que eu falei aqui, teve uma produtora brasileira que lançou um jogo tão bom quanto StarCraft, Command & Conquer e até mesmo o Age of Empires 2, e foi lançado na mesma época que esses três jogos. E além disso tinha características muito únicas, como uma dublagem muito legal, totalmente em português, uma trilha sonora excelente para um jogo da época e uma estética futurista muito foda. O nome desse jogo é Outlive e ele foi lançado lá nos anos 2000 aqui no Brasil e em 2001 para o resto do mundo, pela produtora Continuum. E foi sinceramente um dos poucos jogos brasileiros a ser distribuído por uma editora AAA no início lá dos anos 2000, o que, cara, foi um feito absurdo para sua época, tá? E ele foi publicado nos Estados Unidos e em países da Europa pela Take-Two Interactive, que é uma empresa responsável também pela distribuição da franquia do GTA. Ou seja, era uma mega empresa apostando suas fichas em um jogo brasileiro que tinha muito potencial para o cenário mundial. Mas falando um pouco sobre a gameplay, se você já jogou qualquer tipo de jogo RTS na sua vida, que são jogos de estratégia em tempo real, né, seja aí dos mais famosos como Age of Empires ou até mesmo aqueles de navegador simplão que tinham na época, você se encontrava muito fácil nesse jogo, porque todo RTS não tem segredo. Você tinha uma base principal para fabricar os construtores, aviões e caminhões para fazer o básico essencial e você conseguir expandir sua civilização, como encontrar uma fonte de renda para começar a minerar e ter dinheiro para construir os recursos, construir edificações para fabricar mais exércitos e trabalhadores aí para você expandir também, e construir centros de pesquisa para melhorar a extração de minérios, melhorar o seu armamento, se desenvolver mais rápido e conseguir ter uma estrutura melhor para acabar com o inimigo. E um sistema que eu particularmente sempre achei muito legal dentro desse jogo, que quanto mais edificações você tinha, mais energia você precisava produzir para manter todas elas funcionando. Então, quanto mais prédios você tinha que construir, mais painéis solares, geradores eólicos e usinas nucleares para gerar energia o suficiente para manter tudo ativo e funcionando. E se você não produzisse o suficiente, sua base não funcionava direito, causando uma lentidão na produção geral do jogo e atrasando a sua constante evolução. E a exploração também não tinha nenhum segredo, um mapa totalmente escuro em que você precisava explorar normalmente aí usando um avião comum para sobrevoar as áreas e conseguir ampliar a sua área de visão. Isso além de ter torres de defesa para atirar nos inimigos que se aproximassem da base e outras coisinhas mais que você ia descobrindo ao longo do jogo. E cara, sinceramente eu não sei se você já jogou o Outlive, mas pra mim ele sempre foi um jogo bem intuitivo e bem fácil. Mas o que falar dos gráficos, né? É óbvio que a gente não pode medir com a mesma régua de atualmente, hoje em dia, para analisar um jogo de 25 anos atrás. Mas por incrível que pareça, eu sempre achei esse jogo muito bom esteticamente. O que pode obviamente ser a minha nostalgia falando, mas para mim não tinha muito o que dizer, afinal ele me entretia. Mas ele entregava a proposta pós-apocalíptica muito bem, além de ter animações muito boas e muito bem elaboradas. Você tinha explosões de todos os veículos do jogo, das estruturas, a construção das edificações era muito legal de ver acontecendo, a movimentação dos personagens era legal e até as peças que faziam a composição do mapa e do cenário em geral eram muito boas. E cara, as texturas dos mapas, dos personagens e das edificações eram sim muito bonitas visualmente, não tinha o que colocar defeito. E se a gente levar em consideração que foi um jogo criado por uma empresa com capital de investimento muito menor que os jogos gigantes da época como StarCraft e Age of Empires, você percebe o carinho que a Continuum teve em desenvolver esse jogo nos anos 2000. Mas novamente pode ser simplesmente eu falando com a minha nostalgia de um garoto que jogava no computador da Positivo.
E falando sobre a ascensão desse jogo, apesar de tudo que esse jogo conseguiu conquistar na sua época, eu não conheço muitas pessoas que tenham de fato jogado esse RTS, e ele não foi muito popular entre a minha base de amigos. E quando eu pesquisei sobre esse assunto, né, sobre esse jogo nas redes sociais, poucos criadores de conteúdo relevantes falaram dele em algum momento, como o criador de conteúdo Nerd Crônico, que citou ele recentemente no vídeo de jogos brasileiros esquecidos. Mas ele falou por tão pouco tempo desse jogo que eu senti que eu precisava falar um pouco mais, sabe? Então eu pesquisei, até tentar descobrir por que um jogo tão bom quanto outros RTS da época não teve a mesma proporção e repercussão que os outros jogos. E eu acabei descobrindo que comercialmente ele vendeu todas as 10.000 cópias produzidas aqui no Brasil, mas isso levou muitos anos para acontecer. E fora do Brasil, lá no exterior, tirando a margem da Take-Two que precisava ganhar pela distribuição, cerca de 40.000 cópias também foram vendidas, mas isso gerou um retorno financeiro insuficiente para sustentar os novos projetos dessa desenvolvedora, da Continuum. E por ser novidade aqui no mercado nacional, acabou chamando muita atenção da mídia especializada sim, e até mesmo das revistas gamers da época, e teve um pico inicial muito bom de jogadores. Mas depois foi lentamente sendo esquecido com o tempo. E olha que ele até chegou a ficar entre os 10 jogos mais vendidos de computador por algumas semanas em algumas redes varejistas aí como supermercados e lojas especializadas, especialmente aí após o lançamento desse jogo. Mas sinceramente era uma época muito difícil de distribuir um jogo, e a distribuição acabou ficando bem limitada aqui no cenário nacional mesmo, devido à falta de estrutura, capital de investimento, que é um fator muito importante, e também tem a forte competição internacional, com empresas que têm muito mais dinheiro para investir num jogo. E cara, isso acabou prejudicando muito o desempenho comercial geral desse jogo. Então ele chegou a ter muito destaque, inclusive citado em jornais internacionais, aí como o New York Times, que falou acho que 2 ou 3 vezes sobre esse jogo, mas pelo fato dele não ser tão conhecido e a empresa também não, ele acabou não tendo tanto destaque. E falando sobre o fato dele ter sido abandonado, Outlive ele foi considerado aí pela comunidade da internet um abandonware, ou seja, um jogo que não recebe mais suporte oficial, não está mais disponível para comprar em nenhum lugar, nenhuma plataforma digital, e cuja desenvolvedora encerrou suas atividades relacionadas a esse jogo e até mesmo a outros jogos da série deles. Então eles deixaram de fazer atualizações e dar suporte técnico a esse jogo, e o título nunca foi relançado em lojas como a Steam e a GOG. Além disso, o jogo também apresenta alguns problemas de compatibilidade com sistemas operacionais mais atuais, mais modernos, sem usos de versões antigas de sistemas operacionais velhos ou patches não oficiais de atualização para deixar o jogo mais fluido. Mas esse jogo nunca morreu na internet. Apesar disso, os fãs mantêm o jogo vivo aí com mods, compartilhamentos em sites como Internet Archive, onde o jogo pode ser baixado gratuitamente sem custo nenhum, porque afinal de tudo ele acabou ganhando o status cult e sendo muito memorável para a internet e sua história. Mas apesar de tudo, existe o retorno. E após anos de inatividade da empresa, um anúncio oficial feito pela Continuum Entertainment, agora em abril de 2025 mesmo, eles marcaram uma data para o retorno do estúdio. Ou seja, eles marcaram uma data para o lançamento do jogo, e ele está previsto para esse ano mesmo, e já está em pré-venda, inclusive na nuvem. E essa nova edição ela vai trazer muitas melhorias significativas para esse jogo, como gráficos melhorados, som mais aprimorado, mas com a base de arquivos originais do jogo. Vai ter suporte para computadores mais modernos e o modo multiplayer online pela Steam, permitindo partidas com até 16 jogadores simultâneos. Esse jogo também tem um editor de campanhas, que foi um dos recursos mais usados no jogo original, e ele foi totalmente reconstruído, facilitando a criação e o compartilhamento de mapas e missões personalizadas pelos jogadores. Além disso, a Continuum também anunciou 4 edições especiais para pré-venda, e cada uma delas com conteúdos exclusivos aí, como wallpapers, trilha sonora original, artbook, acesso antecipado ao modo alpha e até mesmo a inclusão do nome dos jogadores que comprarem certos pacotes aí nos créditos oficiais do jogo.
E sinceramente eu tô pensando em comprar porque, querendo ou não, eu sou um fã muito grande desse jogo. E a empresa também tem um canal oficial aqui no YouTube e tá postando todo o processo criativo de reconstrução desse jogo lá no canal deles. Então, cara, vale muito a pena que você assista. Entra lá e comenta que veio pelo Brasante pra me dar uma força também, uma moral aí com a Continuum. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra você dar uma olhada, mas espere esse vídeo acabar, beleza? E algumas considerações. Eu tenho muito carinho por tudo que esse jogo representa, afinal foi um dos primeiros RTS que eu tive a oportunidade de jogar na minha incrível máquina da Positivo com o Pentium 4. E o que não falar também do Windows XP, né, que não tem jeito. E pra mim, cara, ele representa não apenas a remasterização de um mega clássico, mas também o retorno de um jogo fenomenal e que vale a pena ser visto e ser jogado até nos dias de hoje. Se esse vídeo acalentou seu coração, me deixa aquele like, tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.